capítulo 34 do livro do profeta Jeremias vai falar assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam sob o seu domínio e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a queimará a fogo. E tu não escaparás da sua mão, mas sim certamente serás tomado preso, e na sua mão serás entregue. E teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca, e tu irás à Babilônia. Portanto, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor de ti: não morrerás à espada. Em paz morrerás, e como se queimaram perfumes a teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão perfumes a ti, e prantear-te-ão, dizendo: ah, Senhor, porque eu disse a palavra, diz o Senhor. Falou, pois, Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém. E o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém, contra todas as cidades de Judá que tinham ficado, contra Laques, contra Zeca, porque essas cidades fortes foram as que tinham ficado dentre as cidades de Judá. A palavra que veio do Senhor a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um deixasse livre o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu e hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos. E quando todos os príncipes e todo o povo que tinha entrado na aliança ouviram que cada um deixasse o seu servo e cada um a sua serva livres, de maneira que não se fizessem mais servir deles, ouviram, pois, e os soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. E veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu fiz uma aliança com vossos pais no dia que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti e te houver servido por 6 anos, e o despedi-lo-á livre de ti. Mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, e vos haveis hoje convertido, e tinhais feito o que é reto diante de meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhais feito aliança em minha presença, na casa que se chama pelo meu nome. Mudaste, porém, e profanaste o meu nome, e fizeste voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tinhas despedido livres conforme a sua vontade, e os sujeitastes para que se vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, e farei que sejais enviados para todos os reinos da terra. E entregarei os homens que transpassaram a minha aliança, que não confirmaram as palavras da aliança, que fizeram diante de mim,
dividindo em duas partes o bezerro e passando pelo meio delas. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes, e a todo o povo da terra que passaram entre as partes do bezerro, entregá-los-ei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. E a Zedequias, rei de Judá, e a seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos, e na mão dos que procuram a sua morte, na mão do exército do rei de Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os babilônios farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo, e porei a cidade de Judá em desolação, sem nenhum habitante. Capítulo 34 de Jeremias vai falar sobre a mão forte e poderosa do Senhor. Aqui fala sobre uma profecia sobre a vida de Zedequias, a morte do rei de Judá. Quando o rei da Babilônia, juntamente com outras nações, pelejavam contra Jerusalém e as suas cidades. E quando o Senhor ele revela isso a Jeremias, e ele pede para que Jeremias fale ao rei de Judá, é para que a palavra dele seja vista como obediência. O que o Senhor quer do povo de Israel é obediência. Porque o Senhor ele fez uma aliança com este povo. O Senhor ele consagrou este povo para si. O Senhor ele separou o povo de Israel para ele. O Senhor desejou o povo de Israel. O Senhor ele constituiu juízos sobre a terra de Israel. E quando o Senhor entrega o povo nas mãos dos seus inimigos, o Senhor quer dizer a Israel o quanto a ira dele se acendeu com a desobediência desse povo. Quantas vezes, para pais que têm filhos e falam para os seus filhos não fazerem determinadas coisas ou fazerem determinadas coisas, e esses filhos fazem o contrário, desobedecendo aos pais. A ira dos pais se acende. Assim é Deus com o povo de Israel. A ira dele se acende porque ele é pai, porque é uma terra santa. E sem santificação ninguém verá Deus. E sem santificação é impossível ver ao Senhor. E quando nós entendemos que o nosso caminho é de conhecimento, o nosso caminho é de luz da palavra, é de verdade, é de compreender quem é o Senhor, é de entender os seus preceitos, os seus caminhos, a sua forma de trabalhar, de agir. E quando nós olhamos e observamos uma terra devastada, queimada a fogo, destruída, nós ficamos nos perguntando, Senhor, o que está acontecendo? Mas quando a ira do Senhor, ela se acende, o Senhor, ele coloca nas mãos dos inimigos a força para a destruição. E quando nós entendemos que os nossos inimigos, os inimigos que vêm para combater contra nós, é porque muitas vezes nós somos desobedientes à palavra do Senhor. É porque muitas vezes o Senhor diz não e nós fazemos sim. E muitas vezes o Senhor diz sim e nós fazemos não. Muitas vezes o Senhor fala vai, nós não vamos. Muitas vezes o Senhor fala fique e nós não ficamos. Assim foi com o povo de Israel. O Senhor disse para eles para que eles não tomassem servos hebreus e hebreias. E eles não deram ouvidos à voz de Deus.
E quando nós não damos ouvidos à voz de Deus, nós não andamos pelo caminho que o Senhor deseja, pelo caminho que o Senhor quer, pelo caminho que o Senhor nos direciona, porque há uma direção, há um caminho. Todos os dias o Senhor nos guia, todo dia o Senhor nos apresenta oportunidades, todos os dias o Senhor nos requer de nós uma posição, o Senhor requer de nós uma postura de filhos, de servos, de dignos de estarmos na sua presença. E muitas vezes nós olhamos para trás, muitas vezes nós rejeitamos a voz de Deus, muitas vezes nós não ouvimos os profetas, muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade e não meditamos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é guia, ela é instrução para as nossas vidas, para o nosso coração. Quanto mais o nosso coração estiver desejoso dessa palavra, quanto mais o nosso coração estiver alicerçado nessa palavra, mais o Senhor nos se apresentará a nós e mais nós conheceremos a verdade. Porque assim o Senhor nos ensina. Conhecereis a verdade, e a verdade é o que liberta as nossas vidas. Quando nós conhecemos a verdade, nós ficamos alegres, nós ficamos felizes, porque ela liberta-nos de cadeias, de prisões, liberta-nos de religiosidade, liberta-nos de coisas que o mundo nos oferece. Que você seja edificado, edificada com essa palavra. E que o Senhor te abençoe e te guie todos os dias da sua vida. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.